Bom, pessoal, vamos usar então aqui a ferramenta MySQL Workbench para fazer banco de dados por meio dos comandos DDL e depois o processo de inserção de dados por meio dos comandos DML, tá? Então, eu vou abrir aqui um arquivo novo. Só mexer aqui no meu mouse. Seguinte. Existem várias maneiras de a gente criar o banco de dados, né, usando um diagrama entidade-relacionamento que ajuda a guiar, né, qual seria o nosso objetivo, e também transformar esse diagrama em código ou já em banco de dados, tá? Mas a intenção aqui é mostrar como fazer os códigos, tá? Em outro momento eu mostro como fazer o processo de criar o banco de dados, transformar em código e o processo de engenharia reversa, o código transformar em DER, tá? Então aqui, ó, nós vamos criar tudo via código. Então, eu vou criar um novo SQL aqui, vou fechar esses dois que eu tenho aqui, vou deixar eles abertos, não tem problema. Eu quero salvar depois. O seguinte, uma coisa importante é vocês visualizarem se não existe nenhum banco de dados com o mesmo nome aqui, ó. Então, eu tenho aqui alguns bancos de dados, tá? Eu vou abrir um DER aqui para a gente usar de guia. Um modelo novo aqui. Então, o ideal é já ter o DER, né, feito, ele como guia. A gente tem a usar... Estou pegando aqui... Tem que abrir no tipo modelo. Quando vai criar o banco de dados, esse DER já precisa estar pronto, tá? Então, por isso que eu já vou abrir um que eu tenho aqui. Não, esse aqui eu não quero. Vamos abrir outro. Vou pegar o do... Qual que é o exemplo que eu deixei para vocês lá? Vamos pegar um do exemplo. O que está como exemplo é o do disco? Isso, prof, que ficou lá na página, acho que é o do disco. Então tá. Eu vou pegar o do disco, então. Da música, na verdade, né? Vou pegar esse para a gente se guiar, então. Ó, esse aqui é o do sistema, né? Um sistema genérico de gerenciamento de músicas e seus cantores, seus compositores, álbuns, né? Muito parecido com programas disponíveis aí no mercado para ouvir música, porém a gente é o usuário que ouve as músicas e organiza o sistema, mas quem guarda esses dados não são os usuários tradicionais. Então, esse aqui é o sistema onde guarda os dados para ser liberados nos aplicativos de música, por exemplo. Então, nós vamos usar essa estrutura aqui para criar o DDL e o DML. Aí, nós vamos pegar aqui, ó, então, deixa eu só abrir de novo aqui, que eu fechei sem querer. Vamos lá, música. Bom, considerando esse diagrama, a gente precisa usar algumas regras de criação de banco de dados. Então, primeiro cria o banco de dados, depois cria as tabelas que não tem chave estrangeira, ou seja, as tabelas que não dependem de outra, tá? Então, aqui a gente poderia começar criando intérprete, compositor, estilo, gravadora, tá? Para depois criar disco e música, porque disco e música ó, tem chave estrangeira. E aí, então, eu preciso usar essa sequência. Cria gravadora para depois criar essa daqui. Cria estilo para depois criar música. Então, a gente pode criar primeiro intérprete, compositor, estilo e gravadora, nessa sequência. E depois criar as outras tabelas que têm chave estrangeira e tem N para N, que são as tabelas
que são geradas aqui, ó, como essa e essa, tá? Aqui a gente poderia mudar o nome das tabelas para ficar mais sugestivo ao que elas fazem e mais parecido com o sistema, né, de gerenciamento de música, como álbuns, listas, essas coisas do tipo. Então, playlist, né, por exemplo. Aí, eu vou aqui abrir, vou voltar nessa tela principal, abrir o ambiente de programação, tá? Que é aquele que eu tinha. Criar um arquivo novo aqui, e aqui eu vou fazer o código. Então, o código que eu vou demonstrar aqui é o código de... Vocês estão visualizando bem aí? Tranquilo. Tá, vou fazer um comentário, barra, asterisco, asterisco, barra, e vou colocar aqui, ó, comandos de DDL, que são linguagem de definição de dados. O que significa isso? Significa que eu quero definir os dados primeiro para depois conseguir manipulá-los, certo? Então, aqui é um comando de definição de dados. Aí, aqui, para começar, a primeira coisa que eu preciso fazer é criar o banco de dados, tá? Para depois... então, eu estou definindo o banco de dados, depois eu vou definir as tabelas, depois eu vou armazenar os dados. Então, aqui, ó, vou começar com o comando de criação. Create table, database, né, que é o primeiro. Aí vamos colocar aqui Gmúsica, né, gestão de músicas, por exemplo. Seria o nome do nosso banco de dados. Como que faz aqui? Aqui a gente tem um processo diferente da programação tradicional, que é aquela programação de interface, né, de interface que vai interligar com o banco. Aqui a gente está construindo o banco. Então, a gente executa o código, a gente não precisa compilar. Aqui o processo é executar. Então, clica aqui, ele vai executar todo o código que tem nesse botão. Quando eu clico nesse, eu executo só a linha onde está o cursor. Então, conforme a gente for, nós vamos usar esse da linha do cursor, tá? Então, eu executo aqui e aí eu dou uma atualizada nessa parte aqui para aparecer o banco que eu criei, que é onde vai aparecer os bancos, todos os bancos de dados que eu tenho aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui apareceu o que eu acabei de criar, ó, Gmúsica. Clico duplo. Outra coisa importante, esse programa ele não é case sensitivo, ou seja, se eu digitar minúsculo, maiúsculo, não vai fazer diferença, tá? Igual algumas linguagens de programação que se você digitar uma variável maiúscula e depois tentar chamar ela, você não vai conseguir, chamar ela minúsculo, você não vai conseguir. Aqui não faz diferença, eu digitei tudo maiúsculo e criou aqui. Beleza. Aqui, ó, quando cria o banco, ele já dá a opção de tabelas, então ele tem aqui o lugar para eu guardar as tabelas, para eu criar as tabelas. Eu não tenho nenhuma tabela nesse banco ainda. Então, eu vou fazer o processo de criação aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, create table, tá? E o nome da tabela. Então, nós vamos seguir aquele exemplo. Vamos começar aqui, interpret, né? Então, essa tabela, ela tem duas colunas, o tipo de dados inteiro. Esse aqui é texto, né? E aí tem uma chave primária e tem um campo que é do tipo não nulo, né? Que ele não pode ser nulo. Então, quando for criar interface para usar esse sistema, tem que colocar obrigatório que o usuário digite o nome do intérprete. Então, aqui nós vamos colocar, ó, vou deixar tudo maiúsculo, mas vocês tanto faz, tá? Aí aqui eu preciso criar a estrutura. Aqui eu vou colocar o nome que está lá, que é código intérprete. Eu vou já deixar minúsculo. Então, eu vou colocar código intérprete. Eu vou usar as duas iniciais maiúsculas e as outras minúsculas. É um padrão que eu escolhi. Esses padrões, eles são de acordo com a equipe de desenvolvimento, ou existem, né, livros que vocês podem olhar lá o que significa usar letras minúsculas, maiúsculas e tal. Tá? Nesse caso aqui, eu vou usar assim. É um campo inteiro. Eu vou colocar ele como auto-incremento para ele se auto-numerar conforme eu vou inserindo
os intérpretes, ele vai se autonumerando, ou seja, eu não vou precisar digitar 1, 2, 3, isso vai acontecer automaticamente, então eu coloco autoincremento. Outra coisa que eu vou colocar também é que é chave primária, então eu escrevo aqui na frente, ó, primary, aparece a opção, marquei, certo? Aí eu coloco aqui uma vírgula para eu continuar o código, porque esse aqui é uma coluna. Então aqui eu estou definindo o nome da coluna, tá? Aqui eu estou definindo o tipo de dados inteiro, e aqui eu estou dizendo que é autoincremento, que é uma chave primária, esse primeiro campo, que é o que está na visualização aqui, ó, chave primária inteiro, tá? Ah, mas como que eu sei na criação se tem autoincremento? Ó, aqui, quando cria, esse campo aqui, se eu marcar, aí ele é autoincremento. Então, na criação não foi marcado, mas aí é só marcar na tabela ali, faz diferença se você criar automático, né? Quando você não só está usando como modelo, não dá problema. Mas se você criar automático, a partir do there, você gerar o código, esse campo seu não vai ser autoincremento se isso aqui não tiver marcado. Mas como a gente está criando o código, eu estou dizendo sim que ele vai ser autoincremento, que ele vai ser sim chave primária e que ele não vai permitir campos nulos, tá? E aí a mesma coisa para esse daqui, ó. Se ele não tiver marcado aqui como nulo, ele vai permitir receber campos nulos, ou seja, vai deixar sem preencher. Bom, aí voltando aqui, continuando. Então a gente tem lá nome intérprete, né? Nome intérprete. Aí é um campo varchar, do tipo texto, né? Que no caso aqui é representado por esse tipo de variável. Aqui é a quantidade de caracteres que eu quero colocar. Então, eu vou colocar aqui 45, como está indicado lá. Então, como que eu sei? Tá aqui, eu indiquei que eu quero 45 caracteres, que esse intérprete pode ter até 45 caracteres o nome ali. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou executar o código. E assim, o programa, gente, é bem fácil de utilizar. Se ficar verde, ok, deu certo. Se ficar vermelho, mas falar, mas eu fiz igualzinho seu código, professora. Então, mas se fez igual, vai dar certo. Se você clicou, selecionou seu banco, digitou, vai ficar verde. Se der vermelho, é porque está errado. E o meu também pode acontecer de dar errado. Vamos lá, ó. Ficou verde, então ok. Vai criar a tabela aqui. Como que eu vejo? Clica para atualizar. Ó, intérprete. Faltou um R ali, ó. Faltou um R, ninguém me falou. E agora? O que eu faço? Eu tenho duas opções: editar na interface gráfica ou editar aqui no código. Vamos aproveitar para usar um outro comando. Drop table intérprete. Ó, intérprete, né? Que ninguém me falou, que estava errado. E aí, gente, é o seguinte: esse comando ele deleta a tabela. Quando eu não associei ela a nenhuma outra tabela e não inseri os dados, beleza, eu posso deletar. Mas se ela já tiver associado por meio de uma chave estrangeira, ela vai defender a integridade dos dados, né? E aí ela vai estar referenciada em outra tabela. Então aí vai dar uma mensagem que eu não posso deletar porque ela está interligada com outra tabela. E também, se já tiver dados, você vai perder todos os dados, né? O programa vai te avisar. Nesse caso, eu acabei de criar, então eu posso sim deletar, tá? Então, vou executar, ó, drop, aí vou selecionar ali, ó, desapareceu a tabela, certo? E aí, eu vou executar esse código aqui com a palavra certa. Interpretei. Tá certo agora, né, gente? Agora sim. E ninguém falou nada porque vocês não viram, né? Pegadinha, professora. Ó, aí outra coisa. Aqui, gente, é o seguinte: se você deixar esse código aqui e clicar aqui para executar, olha o que acontece. Ó, vai dar erro. Por quê? Porque já existe. Tá vendo? Então, se já existe, vai dar erro. Então, por que a gente usa isso? Para executar só a linha que eu quero. Se eu tentar executar essa linha, não vai dar certo. Por quê? Porque não existe essa tabela. Porque eu arrumei o nome dela. Então, pode deixar nos códigos aí. Beleza, criou ali? Vamos ver. Ó, criou, intérprete. Certo? Aí, como que eu faço para criar as outras? Segue o mesmo padrão. Create. Aí eu já coloquei minúsculo aqui, não tem problema, tá? O ideal é vocês padronizarem o jeito da escrita aqui. Eu vou colocar tudo no create.
table, só para ficar bonitinho. Música. Beleza, aqui create, qual que é a nossa outra tabela ali? Posso criar compositor. Create table compositor. Abre aqui. Ponto e vírgula, a estrutura de criação de tabela, tá? Tem naquele outro vídeo lá de Aprenda SQL. Aqui, vou colocar, ó, qual que é o padrão? Código compositor. Ah, mas por que eu repito o nome da tabela? Para dizer que esse código é da tabela, porque quando o banco é muito grande, às vezes ele tem muitos códigos, né? E aí, para ficar mais fácil da identificação e chamar o campo que eu quero, eu coloco o nome do campo associado ao nome da tabela, tá? Então, aqui, inteiro, autoincremento, chave primária. Certo? Vírgula, para separar as colunas, nome, compositor. O tipo aqui vai ser texto. Aqui, 45 também. Se precisar de mais, tem que colocar, tem que analisar o que vai ser armazenado nesse banco, nessa tabela, para identificar qual é o tamanho dos caracteres, tá, gente? Isso aqui é importante pelo seguinte, isso aqui, ele ocupa espaço em memória RAM, quando a gente está executando, faz com que o programa fique lento depois que tem muitos dados. Então, se você colocar um campo muito maior do que você vai usar, isso só vai te atrapalhar no desempenho do sistema. Então, por isso que tem que pensar nisso, tá? Analisar isso. Não é só pensar, precisa analisar o que vai receber para poder criar aí os tipos de dados. Certo? Tranquilo, professor. Vamos lá, então. Aqui, vamos atualizar. Ó, as duas tabelas. Eu posso ver aqui, ó, código intérprete, autoincremento, chave primária, tá vendo? Então, compositor é a mesma coisa, beleza. Na nossa sequência ali, o que a gente tem? Estilo e gravadora. Vamos lá. Aí, é só criando na sequência ali, tá? Eu vou criar todos, porque a gente vai precisar, um depende do outro. Vou criar estilo, já vou criar música, para vocês verem como que cria chave estrangeira. E aí depois a gente já começa a fazer DML. Vou criar todo o banco, não, tá? Só para... Vamos lá. Create table, estilo. O ponto e vírgula define as tabelas, tá? Então aqui, por isso que eu coloco ponto e vírgula no final de cada um. Nome, código, estilo, inteiro, autoincremento, chave primária, vírgula, nome, estilo, varchar, pode ser um varchar de 20, né? O estilo, são os gêneros, né? Então é coisa mais estilo da música. Normalmente é um nome pequeno, então pode ser até 10, eu acho que acredito que caiba todos eles, né? Fica ok. Atualiza, estilo criado. Agora vamos criar música, né? Porque música dependia ali de estilo. Então vamos criar música aqui. Create, table. Uma exceção aqui que eu estou fazendo, criar já a chave estrangeira, porque eu já criei estilo, então música depende de estilo para ser criado. Então, ok. Mas se eu tentar criar, por exemplo, disco CD sem criar gravadora, não vai dar certo, tá? Então, por isso que eu já aqui, código música, inteiro, autoincremento, chave primária, vírgula, nome música, varchar pode pôr de 45, realmente o nome pode ser grande, né? E aqui, a chave estrangeira. A chave estrangeira, gente, é uma cópia, tá? Da chave primária. Então, aqui eu vou precisar criar um campo código estilo,
chamar ele de inteiro, porque ele vai receber o número inteiro, e dizer que ele é chave estrangeira nessa tabela, e que é uma cópia da chave primária que está na outra tabela, certo? Para fazer isso, vocês visualizaram como que faz isso? O que eu preciso fazer aqui para criar a chave estrangeira? Colocar o ID da chave e escrever embaixo aquela chave estrangeira. Quer dizer, colocar o nome, né, da chave e embaixo escrever aquela chave estrangeira. Tá, mas vamos lá. Qual que é o comando? Quem lembra aí? Qual que é o comando? Vamos lá. Você digita o ID, por exemplo, da chave primária e embaixo você escreve que ela é estrangeira, aquele forward key, né? Direto aqui? Já coloco isso? Não, coloca o nome da chave, o nome do atributo da chave primária da que você quer puxar. E embaixo você escreve aquela chave estrangeira. Acho que é isso. Eu vou repetir aqui então o nome. Vamos lá. Fala, explica para mim aí como que eu vou fazer isso. Vamos lá, um de vocês. Como que eu vou digitar esse código para transformar esse código simples? Por enquanto ele não é a chave estrangeira. Ele é só um código que eu coloquei aqui para receber o código do estilo para ter aquela opção de selecionar, por exemplo. Mas para ele se tornar a chave estrangeira e defender a integridade dos dados, que é quando eu quiser deletar essa música, porém ela está associada a um estilo, eu não vou conseguir deletar. Ou se eu quiser deletar aquele estilo, eu não vou conseguir deletar porque ele está associado a uma música. Então eu preciso da chave estrangeira. Qual é a linha de comando que eu preciso fazer para fazer isso? Colocar isso que você falou aí, Juliano, como eu coloco isso no código? Ou os demais que estão aí? Ou, prof, você precisa digitar foreign key, e aí você abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses você coloca o campo. Então, mas esse campo que eu vou colocar aqui é o campo que eu criei ou é o campo correspondente à outra tabela? É o campo correspondente, no caso, seria a tabela estilo, né? Aí, no caso, você está na tabela estilo. Não, aqui eu estou na tabela música. Esse Ah, aqui, não. Então é Tá. relacionado à tabela estilo, porque depois você vai usar o referência para referenciar que ele está vindo de outra tabela. então, aqui eu estou dizendo, aqui eu estou criando simplesmente um campo, Uhum. aqui eu estou dizendo que é uma chave estrangeira, esse campo, é isso. Uhum. E aí eu vou precisar fazer mais o quê? Você precisa usar o referência E para dizer, indicar de onde ele está vindo. aí eu só chamo a tabela aqui. Seria Na verdade, isso. se eu não me engano, acho que era isso. Acho que no vídeo era mais ou menos isso que você fazia. Eu não lembro se tinha que colocar entre parênteses ou não. Vamos testar, vamos testar. Ó, deu erro. Deu erro. Por quê? Porque falou o seguinte, que está incorreto a definição da chave estrangeira, tá? Por conta do nome. Então, preciso fazer mais alguma coisa aí. Porque, olha só, o que está escrito aqui no código? Chave estrangeira. Esse campo, ó, esse campo é uma chave estrangeira, referente a estilo. Mas não está faltando alguma coisa? Falar que é uma chave estrangeira dessa tabela correspondente a tal campo. A verdade, você precisa passar o campo entre parênteses também e depois o nome da tabela. Ah, tá. Então eu preciso dizer o seguinte: estilo. Seria Ele vai isso? ser. Eu não lembro como está o nome na tabela. Eu sei que você tem que passar entre parênteses e depois O nome é código estilo, é mas código estilo mesmo. como eu faria isso aqui? Você abre e fecha parênteses, coloca código estilo e depois só estilo. Pelo menos acho que no vídeo era assim que você tinha feito. E assim, estilo? Eu acho que era assim. Não, não é assim. Por quê? Já tá dando erro aqui, ó. Tem um detalhe aí que vocês não estão se atentando. Vamos lá, quem mais arrisca?
Vamos lá, gente. Como eu faço esse código aí? Ou você passa primeiro o nome da tabela e depois o campo. Seria referência, é o nome da tabela onde vem e qual é o campo. Tipo, só inverter aquela ordem. É uma certeza ou uma pergunta? É um pouquinho dos dois, mas tenta fazer. A gente já fez o contrário, né? Tenta colocar primeiro o nome da tabela e depois o campo entre parênteses. Pode ser também. Olha, olha. Ah, tem que arriscar, né? Vocês estão vendo a tela aí, né? Aham. Quem mais concorda aí com o João Vitor, gente? Seria tipo colocar referências, estilo, aí dentro do parênteses, código estilo. Seria então eu dizer que esse campo aqui é chave estrangeira, que vem da tabela estilo, e que na tabela estilo é código estilo também. Isso. E aí? Vamos Pra lá. mim faz sentido. Ah lá, deu certo agora, gente. É isso mesmo. Então, o que eu faço? Crio um campo qualquer aqui, né, correspondente ao que eu preciso receber. Falo que esse campo é uma chave estrangeira que é referente à tabela de estilo, onde o campo também chama código estilo. Então, eu posso colocar o mesmo nome, tá? E aí, executo o código e vejo aqui o que aconteceu. Ó, criou. Olha lá. Tá vendo? Criado aqui, ó. Aí ele fica negrito também, ó. E aqui, quando é chave primária, fica sublinhado em negrito. Beleza, então eu fiz isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o comando de DML para preencher os dados dessa tabela. O banco não está pronto, tá? Porque precisa de outras tabelas, mas só para a gente fazer aí uns exemplos de código. Então, esse aqui pode ser salvo com o DDL, tá? Gmúsica, um script aqui. Escolhi uma tabela para salvar. E aí eu vou criar um outro aqui para fazer os comandos de DDL. Então vamos lá. Comentário. Comandos de DML, certo? Comandos de DML. Vamos lá. Para esses comandos. O que significa isso? Linguagem de manipulação de dados, que eu também falo naquele vídeo Aprenda SQL. Aqui nós vamos criar. Quais são os comandos de manipulação? Então, os comandos de DDL são comandos de definição, ou seja, cria banco de dados, cria tabela, deleta banco de dados, drop, deleta tabela, drop também, né? Drop database, drop table, altera a coluna, né? A gente não usou ali, mas tem o comando alter table, a gente pode usar em um outro momento. E agora os comandos de definição, eles são select, insert, update e delete, tá? Então, vamos começar inserindo os dados. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Aí, a gente vai inserir os dados aonde? Vamos inserir ali primeiro em estilo. Então, ó, estilo, tá? Aí, eu quero inserir... Como eu tenho no estilo, ó, quais atributos, né? Quais campos eu tenho em estilo aqui nas colunas? Eu tenho código e nome. Código eu sei que é chave estrangeira, então não vou precisar inserir. O estilo eu vou colocar o que representa. Então, como é um campo texto, eu coloco entre aspas simples ou duplo, tá? E quando eu quero inserir vários registros, eu vou separar por vírgula aqui, ó. Ponto e vírgula, tá? Aqui por vírgula, eu tenho só um. Então, estilo, por exemplo, vamos colocar sertanejo. Aí eu quero cadastrar outro estilo, por exemplo.
rock. Aqui. Tá certo isso aí? Vocês estão lembrando ou vocês não fizeram isso ainda? MPP. Estão me ouvindo aí? Tá certo isso aqui, pessoal? Eu acho que mais ou menos, professor. Quem já viu esse exemplo aí? Lá no que é SQL, na parte que eu ensino, eu mostro os exemplos nos slides. Como que vocês... O que está faltando aí? Na hora de inserir, você precisa especificar quais são os dados e quais são os campos. Então, no caso aí, acho que você só está especificando que os dados que você quer cadastrar, mas não quais seriam os campos que eles vão entrar. Então, a gente tem duas opções. Quando eu vou inserir nesse caso aqui, eu só tenho 2 campos, que é código estilo e nome estilo. Por que eu não vou inserir o código? Porque o código já existe. Então, só tem mais uma coluna para eu informar, certo? Nesse caso, o que eu posso fazer? Faltou essa parte do comando aqui, ó, dizer os valores que eu quero inserir. Então, o que acontece? Quando eu faço dessa forma, eu vou inserir 3 registros e já vai auto-incrementar. Então, não preciso me preocupar com o nome do campo, porque ele é um campo auto-incremento, certo? Então, vamos ver aqui se vai dar certo. Então, estava faltando isso aqui, ó. Valores. Quais os valores que eu quero inserir em tais campos? Vamos ver. Ó, errado. Por que deu errado? Porque, ó, não existe a coluna. Então, estou querendo inserir coisas que não existem. Que é o que o João falou ali, ó. Eu preciso falar quais que eu quero inserir. Nome, estilo. Então, isso aqui, vou colocar aqui. E aqui os valores que eu quero inserir. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Olha só. Deu certo. Porque antes eu só estava dizendo que eu queria inserir os valores, mas eu não disse aonde. O autoincremento eu não preciso me preocupar, que ele vai se autoincrementar. Agora, como que eu sei que deu certo? Ficou o verdinho ali, mas inseriu no lugar certo? Então, vamos ver. Como que eu vejo? Fazendo o comando de seleção. É busca, localizar os dados. Então, select para ver todos from o nome da tabela ali. Estilo. Ponto e vírgula. Olha só. Me retornou os dados. Todos os dados cadastrados. Todos os registros cadastrados com todas as colunas. Código do estilo, nome do estilo, tá? Me retornou aí 3 registros, tá? Porque ele se auto-incrementou. Aí, mas eu quero inserir mais dados. O que acontece quando a gente está inserindo na interface gráfica? A gente insere um dado, clica no botão salvar. Insere um dado, botão salvar. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está chamando um comando de inserção, que é esse aqui que eu mostrei para vocês. Agora eu quero inserir um outro registro. O que eu faço? A mesma coisa. O comando. Né? Então, toda vez que a gente clica nesse botão salvar, quando a gente vai se cadastrar no sistema, é chamado um comando de inserção ali, de forma interna, tá? Então, esse comando é acionado. Eu quero inserir, então, mais um registro aqui. Então, eu digo aqui, estilo, os valores que eu quero inserir, e vou colocar mais um aqui. No caso, vamos inserir mais um estilo aí. Sertanejo, rock, pop rock. Vou colocar ponto e vírgula. Faltou aspas, né, professora? Não precisa. Muito bem, faltou aspas. Exatamente. Ó, inseriu, como que nós vamos ver? Mesma coisa, eu posso voltar aqui e executar essa linha de código. Ó, adicionou 4 ali. Agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar só um tipo, só quero ver uma linha se inseriu, um teste aqui, vamos fazer.
Select, quero filtrar, né? Então, eu vou fazer o quê? From, estilo, vou colocar uma cláusula where, que quero onde, né? Qual eu quero? Onde nome, estilo for igual a rock. Quero fazer um filtro aí. Só vai aparecer uma linha, né? Só tem que aparecer uma linha mesmo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Select. Nome, estilo. Aí pode quebrar as linhas aqui assim, ó. Organizado. Então, quero selecionar a coluna, nome, estilo, da tabela estilo, que é do tipo rock. Ó, aí aparece só essa. Então, eu poderia colocar aqui o apelido. Estilo. Ó, estilo rock. Certo? Então, esse aqui é um tipo de filtro. Então, são dois comandos de DML. Comando para inserir, comando para selecionar. E aí, eu tenho outro comando também que eu posso utilizar aqui, que é o comando delete e o comando update. Então, vamos fazer um comando delete aqui, ó. Delete. Eu quero deletar alguma coisa. Delete da onde? Da tabela estilo. E eu quero deletar? Eu quero deletar um campo, tem que falar da onde, né? Que é igual a 1. Qual que é o código A1? Tem que deletar o primeiro ali, sertanejo. Vai ter que deletar esse. Então, ó, só para vocês visualizarem, vamos executar esse comando para mostrar todos os dados e vou deletar um campo. Então, quando eu uso o comando delete, eu tenho que dizer qual tabela e aonde eu quero deletar. Não posso usar só assim, ó, delete estilo. Não vai dar certo, porque a diretiva de segurança do MySQL, ela fica ativada para isso. Se der certo, você vai deletar dados da tabela, né? É um risco que você está correndo. Então, vou executar aqui só para vocês verem. Olha só. Ó, não é possível um erro, tá? Por conta da questão de segurança, eu preciso informar qual chave que eu quero deletar. Então, por isso que eu preciso deixar a cláusula where, da onde eu quero deletar. Então, eu executo aqui, ó, deu certo. Como que eu sei que deu certo? Eu executo a localização, a busca, né? Vou buscar os dados. Ó, deletou aqui, não tem mais estilo, o estilo sertanejo. Aí, eu quero agora atualizar ali o estilo rock, né, o 2, para um outro tipo de estilo. Quero colocar pop rock. Então, vamos colocar update, o nome da tabela, esse código aqui, eu quero que vocês me ajudem a fazer ele. Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Eu quero atualizar a tabela, o campo, como que eu faço ele? Vocês viram algum exemplo sobre isso? Não, mas eu chutaria o where, professora? Também, a gente usa o where aqui também, mas a gente tem uma outra coisa a fazer aqui para atualizar. Quem já viu o vídeo lá do exemplo, o que é SQL e tem exemplos textuais lá. Quem já viu sabe como fazer isso aí. Vamos lá. Como que é a pergunta, professor? É como que você atualiza uma tabela? Como que eu vou fazer o comando de atualização? Você tem que usar o set, né? Tem que usar o set. O set para você selecionar a coluna. a coluna que eu quero atualizar, certo? Isso. E aí depois, acho que você passa os valores. Depois do set, o nome da coluna, aí os valores que você quer colocar. Vamos, então, fazer isso, ó. O nome da coluna, eu quero atualizar a coluna, nome estilo, né? E eu quero atualizar seria isso mais ou menos? Onde o campo, ó, isso aqui é o nome da coluna ou é o valor que vai nela? O set é o valor que vai nela.
Ah, tá. Então, aqui eu vou colocar da onde que é. Então, o que eu quero colocar aqui no lugar? Né? Esse nome estilo, eu quero que recebe pop rock. Seria isso? Será que vai dar certo isso? É isso aí mesmo, professor. Você precisa colocar. Código estilo igual a 2, onde for igual a 2. Então, vamos lá. Executa. Olha, deu certo de cara. Será que deu certo? Confia, professor, deu certo. Às vezes não dá certo na primeira, tá? Vamos aqui, aqui não, esse aqui, todos. Olha lá, pop rock. Tá vendo? Então, fizemos aí os 4 comandos de DML, certo? Select, delete, update e inserção. Atualizar, excluir ou deletar. E selecionar, que significa também buscar, localizar, filtrar, né? É isso. Perguntas? Por enquanto é tudo tranquilo, professor. Professor, Pode se eu falar. fizesse esse update no valor 1, o 1 voltaria a aparecer ali ou não? Não, ia dar erro, né? Porque você não tem mais o valor 1 ali. O valor 1 foi excluído. Então, se você tenta fazer um update em algum lugar que não tem, ó, vai dar erro. Então, se eu atualizar aqui, ó, vai aparecer o erro aqui, ó. Peraí. Ele apareceu que deu certo. Mas olha só, nenhuma coluna atualizada, nenhum alterado, tá vendo? Ah, sim. Vamos, Porque vamos não tem selecionar. mesmo, né? Tá certo. Ó, não aconteceu nada. O código em si não está errado, porém nada foi afetado, tá vendo que apareceu 0 em tudo? Não acontece nada, porque eu não tenho a coluna, eu não tenho o registro 1. Mas se eu Professora, fizer para o registro, para os outros registros, aí vai ficar tudo pop rock. Por exemplo, se eu fizer para o 3, ó, vou fazer aqui só para vocês verem. Ó, um registro, tá vendo? Aí, se eu atualizar, aí vai ficar 2 com o mesmo nome. Ó, pode falar. nesse caso aí, por exemplo, a 2, ou quer dizer, o código 1 ele já não tem mais, que você deletou. Quando você for inserir novos dados, o autoincremento ele vai inserir no 1 ou vai inserir no 5? 5. Vamos lá. Porque não existe, tá? Não tem como existir porque ele já foi excluído. Então, ó, se eu quiser inserir aqui outro registro, vamos lá. Esse aqui, vamos atualizar ele, certo? O que era ali mesmo? Era... Vamos por sertanejo para voltar. Aí, se ficar daquele jeito lá, fica errado, você sabe, né? Ficar 2 com o mesmo estilo. Aí, vamos por... Vamos inserir mais um. Insert. Então... tabela estilo, né? Estilo. Quero inserir nome, estilo. Vamos. Vou me inserir. MP. Aí vamos visualizar aqui. Olha lá. 5. Claro que tem como, via código, colocar o registro 1. Só que qual é o problema disso? O problema é, se eu estou com um banco novo e eu estou apenas inserindo os registros, eu apaguei sem querer e eu quero inserir de novo, eu posso fazer isso manual. Mas, se eu já tenho um grande banco de dados, e aquele registro 1, 2, 3, qualquer um registro foi excluído,
com certeza ele pertencia a um registro de alguém ou de alguma coisa. Se eu voltar o código 1 ali, eu vou bagunçar os dados. Então, eu vou causar uma inconsistência de dados ali no banco. Então, é um pouco perigoso usar isso num grande banco de dados. Porém, quando está começando, sim. Tem como eu inserir um de novo? Tem. É só fazer isso aqui, ó. Vamos inserir lá para vocês verem. Só que isso não é uma coisa que eu aconselho a fazer, porque eu posso bagunçar ali o banco de dados. Então, se eu quiser inserir ele de novo, eu consigo. É só fazer isso aqui, ó. Código estilo, vírgula. Aqui eu coloco o número 1. Aqui eu posso colocar... Assim que escreve mesmo. Executo. Puxar aqui. Um registro afetado. Select aqui. Opa. Aqui. Sim, ele volta lá. Tá vendo? É só fazer de forma manual. Porém, é isso que eu falei para vocês. O risco... Não é recomendado, né? Não é recomendado. Porque se você já deletou um registro, esse registro, você deletou ele, às vezes ele está com histórico, às vezes você não quer aquilo mais. E normalmente, quando está com histórico, existe o relacionamento, existe a integridade dos dados, né? A questão referencial dos dados, existe uma estrutura preparada ali para evitar inconsistência e redundância. Normalmente você nem consegue deletar um registro que tem histórico, um registro que tem associação com outra tabela, tá? No caso, o que acontece no geral? É inativado aquele registro, ele não fica aparecendo, porém ele fica lá no sistema se eu precisar. E se mesmo assim o usuário quer deletar, o que vai acontecer? Vai deletar os registros que estão associados a ele, aquele 1. Se você volta isso, aí vai acontecer uma bagunça no banco. Aí tudo depende do que você está fazendo, tem que analisar a situação, se é necessário, se não é. Então, mas assim, não é uma coisa... Mas tem como fazer. Tem como inserir de forma manual, tem como deletar, tem como fazer várias coisas aí com comandos SQL. Direto em sistemas prontos diretamente no seu banco de dados. Né? Então, quando as pessoas usam aquele termo, inserir de forma manual, né, inserir no próprio banco de dados, usando os comandos SQL. Mais perguntas? Tudo tranquilo, professor. Beleza, então, gente, muito obrigado pela contribuição de vocês aí para fazer esses comandos de linguagem de definição de dados e manipulação de dados. Eu vou encerrar aqui a gravação